E aí, Natan na área, beleza? Como está o áudio aí, o vídeo, galera? Deixa eu organizar aqui e aguardar aí os pintores. A galera entrando aí, J6. Bora. Deixa eu chamar aqui meu convidado para acompanhar essa nossa live aí. Que o tema da live, tudo ok no áudio? Vamos ver aqui. Ah, o nosso convidado chegou. Estamos na área. E E aí, aí, boa noite. você tá bom? Muito boa noite. Tudo beleza? Tudo bem, Ih, Natan? tudo bem, tudo bem. O áudio tá ok? O vídeo tá ok? Tá de boa. Faz tempo que a gente fala de fazer uma live junto, né, velho? Pois é. Então, é muito corrido, né? Então, você fica na correria aí, eu fico na correria aqui, mas uma hora dá É, certo, né? Uma hora dá e, certo. e os Porque horários não são os mesmos, né, velho? sim, sim, tem uma hora de diferença que é 7 horas e aí é 8, né? Aí é 8 horas? Aqui é às 20 horas e 1 minuto Ok, agora, 1 minuto. ok. E o que que acontece? Os pintores e quem trabalha com efeito decorativo, cimento queimado, enfim, eles têm várias dúvidas e me perguntam. Aí eu sempre procuro chamar aí um profissional, um expert, para estar dando uma aula, né? Mas primeiro eu queria que você que está assistindo, compartilhasse aí, mandasse um aviãozinho para quem quer aprender cimento queimado ou efeito Velvet. Curta, né? Siga aí o nosso convidado, me siga também. Mas eu queria que você se apresentasse ainda para a galera, para quem não te conhece. Claro, claro. Primeiro vamos agradecer o elogio do nosso amigo Douglas aqui, que chamou a gente de trouxa. Obrigado, Douglão. Tamo junto. É um elogio para nós. Eu sou o Wendel Lazotti, eu moro no Brasil, para falar para sua audiência que está assistindo aí nos Estados Unidos. Sim, Moro na zona oeste de São Paulo, o bairro chama Freguesia do Ó. sim, Até 2018 eu era bancário, sou formado em letras, posso dar aula de língua portuguesa, na verdade. sim. Nunca exerci essa profissão, porque em 2018, quando eu tentei exercer a profissão, eu descobri a pintura. Na época eu trabalhava em banco, eu era bancário. Quando eu Uhum, descobri a pintura, eu vi um propósito de vida nessa profissão e vi prosperidade no negócio, né? sim, Então, Deus me direcionou para o caminho certo, porque como professor, provavelmente eu ganharia R$ 2.500. sim. E isso hoje a gente tira em um dia fazendo em cimento queimado, só um minuto. Tranquilo. Então, graças a Deus, Deus me colocou nesse caminho, né? Espero que Sim. seja um caminho sem volta, que eu só venha a crescer em relação a isso. E tenho feito pouco trabalho de cimento queimado. Cimento queimado é o meu trabalho, por exemplo, ele é focado, como que eu posso te dizer, Natan? Aqui no Brasil, velho, o efeito decorativo não é um serviço essencial para a população, E sabe? é. A pintura é um serviço essencial para a população, né? Ninguém entra para morar numa residência que acabou de ser construída se não tiver a tinta. Sim, Só que todo mundo pode morar em qualquer residência que não tenha cimento queimado nem tipo de efeito decorativo. sim, Então fica mais difícil para a pessoa viver de efeito decorativo, a não ser que ela gere desejo nos clientes. Então, sim. minha função é gerar desejo na vida dos clientes a ponto deles me contratarem para fazer cimento queimado ou efeito velvet. E eu tenho feito muito mais efeito velvet justamente pela geração de desejo. É uma temporada. Eu faço um apartamento muito bonito e desse apartamento vem outros e outros por geração de desejo. Então, o Entendi, cimento queimado, faz um tempo, eu nem me lembro a última vez que eu fiz o cimento queimado. entendi. É, então, o que que acontece? Você mora em São Paulo e como que você começou aí a sua história? Como que foi o início? Porque eu acredito que você começou como pintor, né? Ou Comecei, não? comecei, Sim, como todo mundo, como todo mundo. Eu entendi. comecei com pintura em 2018, eu saí do banco frustrado e falei para minha chefe que se ela me tratasse mal de novo, eu ia pedir demissão e não sabia o que ia fazer da minha vida.
Eu sei que não demorou muito, eu pedi demissão e um amigo meu de influência, que é o Germano, hoje ele é meu sócio no meu curso online, na Aham. plataforma O Profissional do Futuro. Uhum. Ele falou que a pintura seria um ramo que estava entrando em crescimento, porque ele trabalha na construção civil, só que não é da pintura, e Sim. ele viu o potencial e ele me orientou a entrar no ramo da pintura. Só que eu falei que eu não sabia nada e ele falou: eu vou te ensinar os caminhos. Faz isso, 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 isso. No começo era meio que muita mentira, ele falou para eu falar, né? Liga, faz telemarketing, nicha o mercado, liga só para a escola, ou liga só para a empresa, ou se liga só para banco, e fala que você é dono da maior empresa de pintura de São Paulo. Uhum. E eu não tinha nem um rolo e nem um pincel. E eu fiz o que ele me falou. Então eu descobri que na rede de ensino da Wizard e da IASG, que é do mesmo grupo Pearson, eles estavam trocando o portfólio visual das escolas aqui de São Paulo. Então eu liguei para essas escolas e eu ofereci o meu serviço de pintura como especialista no novo portfólio da empresa. Sim. E eu pintei uma, depois comecei a pintar outra e ficou mais fácil quando você tem portfólio para oferecer. Ó, eu sou o pintor oficial da mudança de layout das escolas da IASIG. Eu queria oferecer meu serviço. E foi assim que eu fui fazendo um monte de pintura. Entendi. Mas com o tempo eu descobri que a pintura ela me frustrava. Eu não fui muito com a cara da parada. Eu não era muito organizado, eu não tinha muita habilidade para fazer pintura, sinceramente. Até hoje eu não tenho. Eu tenho uma habilidade para fazer preparação de parede para o meu trabalho. Sim. Agora, pegar uma estrutura do zero e fazer pintura do zero, eu não tenho essa habilidade e sempre falei para todo mundo e para minha audiência que eu não faço pintura e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Entendi. E aí, cara, um ano depois, eu fui num curso de efeito mármore do Adilson Rocha. E no curso de mármore eu vi uma placa de cimento queimado. Sim. Aí eu vi e me tocou, o cimento queimado tocou meu coração. Falei, essa parada aqui dá dinheiro, porque ela é muito discreta. E tudo que é discreto atende um público mais alto padrão. Sim. Eu falo até hoje nos meus treinamentos. Cuidado com as manchas que você faz no cimento queimado, porque gente rica não gosta de extravagância, velho. A arquitetura não gosta de extravagância. Por isso que a arquitetura não gosta de efeito mármore, porque ele é mais brilhoso, ele é lindo, só que ele tem mais brilho. A arquitetura já gosta de coisas foscas e com menos brilho. Sim. Então, eu investi todo o meu tempo e a minha energia em aprender a fazer cimento queimado. E em 2019 eu peguei minha primeira obra em permuta para aprender de verdade. Eu literalmente não quis cobrar, eu só quis aprender. E vale mais você aprender do que você tentar ganhar dinheiro. Aí eu peguei a casa do Bolinha do Pânico na TV, Sim. que foi a junção do útil ao agradável. Sim. Eu decoro sua casa, tu não me paga nada, você faz uma propaganda e um marketing para mim, eu entro no mercado como um bom profissional. E deu tempo de aprender, porque eu fiz 400 metros quadrados. Uau. Fiz eu e o Jefferson. O Jefferson desistiu no final porque falou: não aguento mais vir trabalhar de graça, desculpa. E vazou. E eu continuei até o fim da obra, porque é minha responsabilidade. Se eu dei a palavra que vou fazer a Sim. parada, eu tenho que cumprir, independente do que vai acontecer ou não, se é de bem ou se é de mal. Entendi. E toquei o pau, cara. Tudo que eu aprendi no cimento queimado veio dessa primeira obra. Uhum. Depois foi só agregar conhecimento. E até hoje eu estou, graças a Deus, na mesma linha de raciocínio. Cimento queimado e efeito velvet, com ênfase no velvet, mas o velvet não deixa de ser um cimento queimado aveludado. Então tá na categoria ali. Então eu me considero hoje um especialista em cimento queimado. Entendi. Então, para quem quer iniciar aí no cimento queimado ou no efeito velvet, quais são as dicas que você dá para quem, um exemplo, o que acontece? Tem muitos pintores que estão começando na pintura e eu sempre falo, aí ele quer fazer cimento queimado, aprender arlés, ahn, ele quer aprender de tudo. Então, eu falo que ele primeiro tem que aprender alguma coisa e se ele não focar, ele não vai ter sucesso, porque é difícil você ficar bom em tudo, né?
Não tem como, né, velho? Eu falo nos meus treinamentos, quem é bom em tudo, né? Quem faz tudo não é bom em nada, Sim, porque a pessoa não tem tempo de se dedicar a uma coisa só. sim, Ele dilui todo o tempo dele para fazer um monte de coisa. Então você acaba não virando um especialista. Você é um bom profissional, só que você não foca em uma coisa só. E eu consegui focar só no cimento queimado. sim. Pô, desculpa, cara, tô com a garganta. Tranquilo. Sem problema. Se você quiser Mas a pegar dica que eu uma dou, água aí, tá tranquilo. Pega uma mano, eu água preciso. aí. Deixa eu pegar uma garrafinha que eu esqueci. Não, tá tranquilo. Uma garrafa de água aqui, velho. Sim, sem problema. E aí, eu falo com quem está iniciando, ele me pergunta, Natan, qual é o investimento, como que eu faço para ganhar dinheiro? Aí eu falo, você tem que focar em algo. Primeiro você tem que aprender e ficar bom, igual você fez. Porque não adianta você querer fazer da casa do cliente de laboratório para aprender, né? Visar só no dinheiro, né? O cliente não é cobaia, né, velho? O meu ele entendeu, só que eu falei pra ele que eu não sou profissional. Eu tava entrando no mercado, então ele aceitou. Sim. Porque eu conhecia o cara Uhum. e eu sabia que pra ele tanto faz. Ele queria o negócio lá. Se vai ficar bonito ou feio, não importava. Entendi. Sim. Você, além de está aprendendo, você é um bom profissional de venda. Você iniciou já sabendo vender, né? Porque isso é uma dificuldade também de quem está iniciando, né? É uma habilidade, né? A vendas. Vendas é uma profissão. Então não Uhum. adianta só o cara ter a habilidade de aplicar cimento queimado se ele não souber vender o serviço. Como que a gente chama? É um desperdício de talento. Ele não vai fazer, ele não vai trabalhar. Você acha qual que vem primeiro? O cara aprender a ser um bom profissional ou ele ser um ótimo vendedor e não saber? Porque você iniciou dessa forma, né? Você sabia É, vender, mas foi aprendendo a trabalhar, né? Nesse é caminho. assim. Eu não posso desmerecer um profissional que não saiba vender, porque isso é uma arte. Só que eu fui vendedor por 18 anos. Uhum, Inclusive, eu fui palestrante motivacional para criançada em escola pública por 6 anos. uhum. Essa profissão me deu uma habilidade de conduzir as palavras de uma maneira melhor. E tem a minha faculdade de letras também, que fala sobre língua portuguesa, que isso também me ajuda. Então, Sim, eu vou responder sua pergunta. sim, Qual que é a dica que eu dou para a pessoa iniciar? sim. Primeiro, ela tem que pegar uma orientação de pessoas que sabem. Isso não significa que tem que ser comigo. Não Você só no. acha que é crucial ele ter um professor ou um mentor para aprender qualquer coisa, mesmo que seja grátis? Porque no YouTube tem muito conteúdo grátis e o cara, se ele focar, ele aprende. Ele aprende, só que ele tem que fazer uma adaptação, né? Porque no YouTube ele vai aprender com um monte de gente. Então ele vai pegar um pouquinho de cada um. Se ele tiver um mentor fixo, ele vai aprender o que o cara vai ensinar para ele. Depois ele faz a adaptação dele também. Uhum. Eu não tive mentor para fazer cimento queimado. Eu só meti o louco lá Entendi. e iniciei por YouTube também. Sim. Só que eu só aprendi de verdade o cimento queimado quando eu mudei o meu pensamento e os meus comportamentos. Por exemplo, se eu não tivesse trabalhado para tanto arquiteto, eu não teria aprendido que cimento queimado não pode ter mancha. Só que aí você vai falar isso para uma pessoa que está aprendendo, ele te chama de louco. Porque ele vai falar o quê? A característica principal do produto é o manchamento. Então, como que você vem me falar que não pode ter mancha? Foi como eu te disse no começo. A arquitetura e cliente rico não gosta de extravagância. Sim. Então, quanto menos manchado o seu cimento queimado, mais luxuoso ele vai ficar, Sim. porque ele não vai estragar o ambiente. Então, pensa comigo. Se você chegar com o pensamento de que cimento queimado tem que ser manchado, e você atender um cliente de alto padrão e manchar demais uma parede, que ele tenha um quadro que custa R$ 10.000, ele dá muito mais valor no quadro dele do que na pintura. Sim. Isso é óbvio. Sem dúvida. O cimento queimado, ele não pode ter mais visibilidade do que um objeto de um cliente que custa R$ 10.000 ou um sofá de 30. O Uhum. cimento queimado tem que ser neutro. O que tem que ter visibilidade na casa dos nossos clientes é os objetos pessoais dele, cara. Sim. A parede
ela transmite sentimento. Em todo treinamento meu, eu falo sobre psicologia. Uhum. Então, eu preciso que você e os pintores entendam que as paredes transmitem sentimento. Então, no Big Brother Brasil de 2022, por exemplo, foram feitos tudo com decor colors lá, as paredes lá, né? O cimento queimado. Sim. Todo colorido, tudo manchado na celuloide e tudo pigmentado de glitter. Sim. O que que é por que que acontece isso? A casa do Big Brother tem como objetivo principal gerar discórdia, gerar treta, conflitos emocionais, briga e a porra toda que é para gerar a audiência do programa. Isso. O que transmite esses más sentimentos é justamente a decoração da casa, cara, porque a pessoa está confinada. Ela vai ficar o dia inteiro olhando para uma parede toda colorida, aquilo vai penetrar no cérebro dele e eles vão ficar tudo maluco. Sim. Então, se você fizer aquilo na casa do seu cliente, o seu cliente vai ficar maluco. Yeah. As crianças não vão parar de gritar, vai ter atrito emocional com os maridos e mulheres, e casal, e criança, e os caralho. Então, primeiro, a dica que eu dou é entenda para que tipo de público que você quer trabalhar, pelo menos com cimento queimado, porque o cimento queimado atinge todos os tipos de público. Mas o efeito Velvet ele é focado em um tipo de público só, que é o público do alto padrão. O produto é extremamente caro, é exclusivo, ele é bem mais difícil de ser aplicado e ele é fabricado no Uruguai. Ele não é divulgado, ele custa o triplo do preço de cimento queimado, então ele é um produto exclusivo. Ele é uma Porsche. Exemplo real. Aqui no Brasil não tem comercial de televisão anunciando BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini. Não passa na televisão, porque são produtos exclusivos. Se você quiser ver propaganda, você pode ver. Você vai ver lá Celta, você vai ver HB20, você vai ver Chevrolet, vai ver Ford. E é esse tipo de público que vai atender, certo? Yeah. O Velvet ele atende um público de altíssimo padrão. Então você tem que saber vender e gerar desejo nas pessoas. Porque ninguém conhece a parada, velho. Só que ele vai explodir. Aqui no Brasil o Velvet vai explodir. Vocês nem estão ligados. Entendi. Tem Velvet aí nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos é muito grande e o decorador a questão, como você diz, os clientes são influenciados pela referência, mas aqui o pessoal são muitos franceses, muitos italianos, então é muito rústico. É tudo vindo lá da França, da Itália, são franceses, são pessoas da Europa. Então eles são influenciados pela arte de lá, muito também. Então são vários tipos de efeitos, velvet, é muito trabalhado. Aqui não se diz cimento queimado, se diz outro nome, mas ele é muito trabalhado, como você diz, é bem suave, bem rústico. É, são poucos, porque é igual você disse, o design e a clientela, ele vai dizer o que ele quer. Então, geralmente, tem a clientela que vai querer só aquele trabalho rústico, tem aquela clientela que vai querer aquele trabalho, vamos dizer assim, comercial para loja, que vai ser diferenciado. Então, tem vários tipos de clientes, né? E você tem que saber para quem você vai direcionar e com quem você vai querer trabalhar, né? Exato. É assim, eu consegui direcionar a minha clientela para arquitetura. Sim, Então, é raríssimo, até porque eu fiz o portfólio de cimento queimado discreto. sim. Então, é raríssimo um cliente me pedir, por exemplo, um cimento queimado na técnica vaca malhada, porque eu nunca publiquei um cimento queimado feito dessa técnica. Entendi. Então, tudo é direcionamento. Então, quando um pintor fala para mim num treinamento, aqui na minha cidade não se paga mais que R$ 30 no metro quadrado, eu falo para ele, desculpa, o problema não é a cidade, o problema é você. Sim. Quem direciona, quem vende o seu serviço é você. E quando alguém oferece R$ 30 no metro quadrado para esse pintor, é o empreiteiro e o empreiteiro já vendeu a 80 para o cliente. Sim. Então, ou seja, você não é desvalorizado, você só está trabalhando para a pessoa errada, tá? Sem dúvida. Você não pode. Você é um pintor profissional, não vai trabalhar para o empreiteiro, porque ele está vendendo
a R$ 100 e te passando a 30. Não é a cidade. O problema não é a cidade. O problema está em você. Então, eu direcionei o meu público específico para não ficar atendendo todo mundo. Eu queria. Qual que é o meu plano de vida, Natão? O que eu faço hoje? Quanto menos cliente eu atendo, mais dinheiro eu ganho. Yes. A arquitetura é desse jeito. As minhas arquitetas que eu atendo, elas falam, eu só quero saber de 4 clientes por ano e tá ótimo. Porque se ela atender 10, ela vai ter que cobrar mais barato dos 10, vai ter que fazer mais rápido, porque senão ela não dá conta, então o dinheiro enxuga. Quando a pessoa atende em um ano 4 clientes, significa que ela cobra, vai, por exemplo, 25 mil por cliente e ganha 100 mil no ano. Se ela atender 10, ela vai cobrar 10 mil de cada um. Senão ela não vai dar conta de atender. Então, eu tenho esse negócio na minha vida. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu direcionei minha vida para isso. Como que eu comecei a ganhar mais dinheiro? Trocando o cimento queimado e indo para o lado do Velvet, porque ele atende um público muito mais específico. O cimento queimado atende todos os tipos de público. Só que com o Velvet, brother, eu consigo fazer um apartamento em 3 dias e cobrar 10 mil reais. Então eu atendo 1 ou 2 clientes no máximo por semana e ganho mais dinheiro do que se eu estivesse atendendo um cliente por dia. Eu me desgasto menos, gasto menos energia, tenho menos gasto na rua, tenho menos gasto com equipe, porque eu direcionei o meu público. Então, outro conselho para os pintores, antes de você entrar num negócio, primeiro você estude ele a ponto de você se apaixonar pela parada, porque ninguém consegue vender algo na qual ele não compraria. Sem dúvida. É por isso que eu não faço efeito mármore, porque eu não compraria a ideia do efeito mármore. Eu acho lindo. De novo, não estou falando mal da porra do negócio. Eu só não compro a ideia do efeito mármore, por isso que eu não consigo trabalhar com efeito mármore. Entendi. Então, se você não comprar a ideia de um serviço que você oferece, você não vai conseguir vender ele de forma correta. Você só vai trabalhar pelo dinheiro. Quem trabalha só pelo dinheiro, ganha pouco. Aí não dá certo, mano. Sim. Eu falo para quem começa, você tem que gostar do que você faz, primeiramente. Porque se você não gostar do que você faz, tem que amar. Você não vai fazer com coração. E se você fazer só por dinheiro, não vai ficar aquele trabalho 100%. Porque sempre você vai estar pensando assim, nossa, eu tenho que fazer outra coisa porque eu não gosto disso. Foi igual você. Você não estava satisfeito com o banco, com a escola, com a pintura. E você procurou algo que você gosta realmente e você faz dinheiro com isso. Na verdade, eu nem procurei, ó, só como que é, hein? Eu fui num curso de efeito mármore, achei uma bosta e tinha uma placa de cimento queimado de jogado na loja. Então, é um encontro, cara, é um propósito de Deus, só pode ser. Eu não fui buscar, deixa eu ver o que é cimento queimado. Não, ele só apareceu na minha vida. Ele apareceu na Então, sua vida e você fez é, dinheiro. Com o limão e, você fez uma limonada. porra, é uma oportunidade, eu vi oportunidade de negócio. Sim. E imagina a cabeça de um cara que trabalhava em banco, um bancário com terno e gravata, ter que pular da pintura e trabalhar todo sujo na época. Sim. Você tem que acreditar na parada, senão você não faz. O ego de quem trabalha em banco é gigante, cara. Sim, é muito porque... Vai falar o quê? Eu trabalho no ar-condicionado, tenho R$ 800 de vale-refeição. Eu vou virar pintor? Ainda mais na época, em 2018, não tinha explodido tanto quanto agora. Agora tem gente que me pede curso para sair do banco e virar pintor. Ele fala, eu quero isso. Isso é maravilhoso. Mas na época não, mano. Na época, porra, todo mundo falava, caramba, você saiu do banco para virar pintor, mano. É Era um muito louco. preconceito, né? É um preconceito, até hoje. Porque tem vários pintores que ele não sabem o valor que ele tem e às vezes ele não quer estudar, ele não quer ali ser o melhor ali para ele, né? Ele, vamos dizer assim, ele não tá nem aí, só quer colocar a diária ali no bolso, pagar as contas e até às vezes ele reclama que tá ruim. Só que eu não consigo entender por que ele não faz, não estuda nada para melhorar, né? Então, É, é uma respondendo, antes que eu esqueça, tem uma pessoa aqui que perguntou a Suedna, mas você não gosta do efeito? sim. Você entendeu errado. Eu sou apaixonado pelo cimento queimado. Eu não gosto de pintura e de efeito mármore. De outro efeito. De qualquer outro, que não seja cimento queimado e velvet. Eu sou apaixonado pelo efeito.
Por isso que eu faço com maestria. Ó, E para finalizar só esse ponto, eu não quero dizer para você, Nathan, que eu trabalho por amor, tá? sim, Eu amo o que eu faço, mas não é por amor. É justamente por crescimento pessoal sim. e por gostar tanto desses dois efeitos decorativos que eu consigo vender ele muito fácil, Entendi. saca? É muito fácil Então, para mim. entendi. Então, cara, eu não sou hipócrita. Eu acho que a maioria das pessoas trabalham por dinheiro. Ninguém trabalha por Porra! amor, né? Então, é por aquela sensação de a maioria das pessoas, olha, eu posso fazer isso e ganhar mais dinheiro, e talvez eu nem precisa trabalhar, que eu faça a máquina funcionar e o dinheiro vai entrar na conta, eu só vou vender, né? Às vezes não vai precisar colocar a mão na massa. Ah, O Derivan, ele está perguntando, eu sou aplicador, mas não sei vender. então vamos lá. O que que vende mais cimento queimado? Vou primeiro falar para você o que que não vende no cimento queimado. Primeiro é postagem de serviço inacabado. Isso daí queima seu filme. Quando você está fazendo um apartamento, por exemplo, de alto padrão, que ele está todo bagunçado e todo isolado, e você fica fazendo rios e postando foto dele com primeira demão só, principalmente quando tem um monte de bola na parede, que é uma técnica que faz as bolas e depois preenche, aquilo faz você perder venda. Porque o cliente que não conhece o seu trabalho, ele vai achar que aquilo lá é o resultado final, tá? Sim. Então, eu te dou o conselho, brother. Poste foto apenas com o serviço finalizado, com a casa limpa, com os Decorada. móveis no lugar e a casa decorada. Isso daí vai fazer uma geração de desejo. O vizinho vai olhar e vai falar: puta que pariu, que apartamento lindo. Aí ele vai, por curiosidade, perguntar quanto custou para fazer isso. Aí você entra com o seu papo de vendedor, que é vender o seu peixe do seu trabalho. Isso daí você não precisa fazer curso. Do seu trabalho você entende. O valor que você cobra, você já entende sobre isso. O gasto que você tem no seu dia, você já sabe qual é, então você não precisa de curso para vender isso. O que você precisa é pegar os macetinhos de como gerar desejo nos seus clientes. E isso é pelo Instagram e pelas redes sociais, cara. Então, quando Entendi. o pintor fala, eu não tenho rede social, porque eu só trabalho por indicação. Isso daí é um pensamento, uma crença limitante que faz com que a pessoa ache que ela é a pica da galáxia. Só Entendi. que o Instagram hoje só serve para quatro coisas, né? Comprar, vender, aprender e ensinar. Só serve para isso. O resto é só encheção de linguiça. Sim. Então, crie uma rede social, não poste nada que não seja serviço finalizado e fale um pouquinho do seu dia a dia todos os dias. E você vai vender muito cimento queimado. Entendi. Você acha que, por exemplo, postar o antes e o depois, por exemplo, ele chegou lá na casa, geralmente tá um bagunção. Quando eu quero fazer um antes e um depois, eu dou uma organizada para ficar assim, para o cara ver que o meu trabalho é organizado, né? Mesmo que tem bagunça de outras pessoas, eu organizo o máximo possível, faço um antes e faço o depois. Você acha que isso funciona? Para ele montar um portfólio ou só com o trabalho mesmo decorado e acabado? Ó, eu tenho um portfólio em PDF Sim. que eu apresento para os clientes para quando eles não me conhecem. Uhum. Não tem nenhum serviço inacabado, porque casa velha inacabada não gera vontade nenhuma no cliente. Fala, nossa, o que, que ele fez aí? Ele decorou, eu quero ver como que fica o seu trabalho finalizado. Eu não quero saber como que estava antes, certo? Se você comprar um carro que tá lindo, você vai perguntar pro cara, foi batido? Posso ver a foto do carro batido, como que ele estava antes? Só para ver como que foi feito o trabalho aqui? Ninguém quer saber, cara. Sim. Posta só o finalizado. Dá para postar o antes? Pode, só que no Stories, daqui 24 horas acaba. Entendi. Posta falando sobre o trabalho. Ó, a gente fez essa parede aqui hoje, estamos fazendo a preparação aqui, isso é coisa de Stories. Não é para ficar a vida inteira no seu perfil. O perfil do Instagram é o seu portfólio. Sim. Porque, tecnicamente, Instagram não traz cliente. Não. Não traz cliente nenhum no Instagram. O que traz cliente é o seu network. Yes. E o que o Instagram nos traz? Ele traz a certeza para o seu cliente que você é o profissional certo. Se ele estiver competindo com outros profissionais, ele tem 3 orçamentos na mão. O seu Instagram é o que vai determinar se você é a pessoa certa dentre as 3. Sim. Se você pegar um Instagram hoje, Nathan, com um monte de foto
foto de perfil com coisas inacabadas, com casa velha, toda caindo aos pedaços, e o cara entrar no perfil de um profissional que sabe a metade dele, o cara não sabe nada, mas tem um perfil profissional impecável, de coisa arrumada, de casa bonita, de parede linda, o cara vai comprar o serviço desse, velho. Entendi. Você acha que o Google Business ajuda se o cara tiver um Google Business impecável lá para apresentar para o cliente, com reviews dos clientes também? Ó, vou ser sincero pra você, velho. Eu nunca fiz venda no Google, não sei nem o que é Google Business. Ok. Então, deixa quieto. Não vamos entrar nisso então. A não Vamos. ser que seja o Google Ads que você esteja falando, O Google que é anúncio, Business. tráfego pago. O Google Business, como você falou que não sabe, eu vou te explicar. O que acontece? A minha empresa, ela tem um endereço dela. Aí eu vou lá no Aham, Google Business, coloco lá o endereço da minha empresa. E nesse endereço lá, no Google Business, dá a opção de eu montar o meu portfólio. Vai falar o que a minha empresa faz lá. É como se fosse um site. Vai ter tudo da minha empresa, o que ela faz, o que ela não faz. Você pode colocar lá como um site. E aham. aí, quando você termina o trabalho, ou você manda para o cliente lá um link para ele te dar um review. Um exemplo, lá tem 10 reviews na minha empresa de clientes anterior que foi lá e falou: ele é um ótimo profissional, tem uma equipe e um trabalho limpo. E aí, para o próximo cliente, eu mando para ele o Google Business, que aquilo ali vai confirmar que um cliente foi lá e deu um review e tem fotos também do meu trabalho. É como se fosse um Instagram, porque aqui nos Estados Unidos os clientes usam mais Google Business, alguns só usam Google, outros nem tem Facebook nem Instagram, nem sabe o que é WhatsApp aqui, Sei, entendeu? tô ligado. Se você tiver um site aqui, é como se fosse Instagram no Brasil, um site com um funil de vendas mostrando ali o cliente, conta mais do que o Instagram aqui, E entendeu? funciona muito bem aí nos Estados Unidos. Funciona muito bem o Google Business. E no Google Business tem como você, porque o Google Ads, eu não sei te explicar muito bem, mas eu sei que tem como você fazer propaganda no Google Business, que é tipo o Instagram. Eu vou lá impulsionar o meu Google Business. Vai estar lá como patrocinado. Quando o cliente procurar aqui pintura, o meu vizinho, eu, eu vou aparecer para ele. Ou se eu quero colocar, Ah, direcionar ah, só para aquele condomínio de rico, vai aparecer só lá naquele condomínio de rico quando o cliente coloca pintura, entendeu? É como colocar um tráfego entendi. pago no Instagram, enfim. Então o Google Ó, Business é isso. isso daí funciona muito bem, Sim, só que para empresa, por exemplo, você é sim, um empresário da pintura, você pega a obra gigante com uma carambada de funcionário. sim, Então, construtoras grandes te contratam. Agora, sim, para mim não funcionaria por quê? Porque eu vendo o meu serviço para pessoas e não para CNPJ, sim. certo? Quando você busca uma empresa, você vai no Google. Quando você busca por uma pessoa, você vai no Instagram. E aqui no Entendi. Brasil, nós somos viciados em Instagram. O A, Brasil é viciado em Instagram. a cultura é diferente, porque aqui eu até mudei. Quando eu quero procurar algo, um profissional, eu coloco no Google. Por exemplo, precisei de um profissional para fazer asfalto. Aí eu coloquei lá. Às vezes eu coloco no Instagram também, asfalto. E aí eu pesquiso. E lá no Google vai te dar o que está perto da sua casa. E nada que você faz para agregar, para você vender, vai ser ruim. Porque, por exemplo, um pintor coloca. A cultura do Brasil, por exemplo, se você vai precisar pintar sua casa, você não vai lá no Google digitar pintor, empresa de pintura, né? Você vai no Instagram. Aqui É, não, a maioria das pessoas vai no Google e coloca empresa de pintura perto da minha casa. Aí, tipo, vai aparecer para mim se eu coloquei minha empresa lá. Então, aqui a cultura é diferente, né? no Google, aqui no Google tem muita busca, só que não é pessoa física, né? Pessoas jurídicas vai no Google buscar empresas de pintura. Pessoas jurídicas, Sim. grandes empresas, Sim. construtoras. Agora, quando eu, Wendel, quero contratar você para fazer uma parede de cimento queimado na minha casa, o Google não faz nem sentido. Os clientes não vão no Google procurar Não. profissionais para fazer cimento queimado, efeito decorativo. Eles vão no Ah, Instagram no Brasil. é difícil, é difícil.
Nunca tive nenhum cliente de Google, nada. Não sei nem que porra é. Ok. E, por exemplo, um pintor que está começando hoje e ele quer, vamos dizer assim, ele tem um perfil profissional muito bom no Instagram, como você disse, e ele quer impulsionar as vendas dele. Se ele ir lá pagar R$ 100 por semana para impulsionar, por exemplo, ele foi lá num bairro de rico, colocou para impulsionar lá. Você acha que ele vai ter resultado Eu para já fiz vender? muito isso, nunca me apareceu cliente. O Instagram, como eu te falei aquela hora, não traz cliente, ele só traz visibilidade. Ele vai ter seguidor pra caramba, mas cliente do tipo quero comprar, não aparece, não tem. Entendi. O que vai É, aparecer é visibilidade para o seu negócio. E algum dia, quando esse cara quiser fazer um cimento queimado, ele vai lembrar que segue você. entendi. Agora, se quiser direcionar para vendas de serviço, aí ele vai no Google Ads. Entendi. O que que acontece? Para mim e para algumas pessoas que eu conheço já funcionou. Eu ir lá no Instagram e impulsionar, né? Eu faço lá, tem uma forma de fazer correta no YouTube. Algumas pessoas até ensinam como faz. Eu pego lá um exemplo, uma garagem de epóxi que eu fiz. Aí eu impulsiono lá para vender aquele trabalho mesmo, para aparecer quem quer comprar. E aí eu consegui vender com esse anúncio que eu fiz no Instagram, né? E também no Facebook eu já consegui, no Google Business, só pelo YouTube que eu nunca fiz, mas eu já consegui pelo Instagram. Tipo, se funcionou para mim, eu posso falar para alguém tentar que pode funcionar também. Para você não Aham. funcionou, você não teve uma boa experiência. Mas, Não, não é que não funcionou. Eu nunca tentei porque eu foquei o quê? Eu foquei na visibilidade de post do Instagram. entendi, Então eu cresci muito nesse negócio. E eu nunca perdi o meu tempo e minha energia e o meu dinheiro saindo de uma coisa que está dando certo. Se dá certo no Instagram, por que, que eu vou jogar meu dinheiro no Google? Saca? entendi. Aonde que eu faço meus impulsionamentos? No Facebook Ads. No- Porque ele é vinculado ao Instagram. Sim, sim. Então, por exemplo, o cara que está iniciando, se ele for no Facebook Ads para fazer um anúncio, para você funcionou e você acha que pode funcionar para quem está começando e quer montar um portfólio e não tem, por exemplo, indicações para ele fazer ali a agenda dele. Não, sabe, eu vou dar um conselho para os pintores agora aqui, Hum, que eu tava até me esquecendo, velho, que faz tanto tempo que eu faço esse negócio que eu esqueci. Eu comecei a fazer muito cimento queimado por anúncio gratuito, sabe aonde? Grupo de desapego do Facebook. Até hoje essa parada vende pra cacete e é de graça. sim. Então tem um bairro em São Paulo que eu considero como o bairro da prosperidade. Porque eu fiz um anúncio lá uma vez de graça que chama Desapega Vila Andrade. E eu soltei um anúncio lá de cimento queimado, é um anúncio grátis, de grupo de desapego. E eu fiquei mais de um ano trabalhando naquele bairro, velho. O bairro, literalmente, ele é um bairro pica. Sim. Hoje eu não faço mais o grupo de desapego. Hoje eu tenho uma carteira de cliente consolidada, graças a Deus. Então, eu vou dar um conselho bem foda para os pintores agora. Entra no grupo de Facebook da cidade de vocês, escreve desapego Morumbi, desapego São Paulo, desapego vende e troca, não sei o que lá. Feira do rolo da Caixa Prego da Bahia. Esses grupos vendem pra caramba e você não paga nada para anunciar lá. É de graça. Para o cara que está começando e talvez não tenha um investimento, é uma opção. É o melhor caminho. Sobra dinheiro para ele investir numa ferramenta de verdade. Entendi. E voltando no Derivan, porque para mim, cara, eu acho que a venda, se o cara souber vender, vem muito antes de ele ser um excelente profissional. Porque se ele souber vender muito bem, ele vai pagar o salário de um profissional e vai tirar a comissão da venda dele e vai se pagar só como vendedor. Porque eu conheço várias pessoas que fazem isso. E aí eu vejo várias pessoas que têm dificuldade de vender. Ele é um ótimo profissional, só que ele tem dificuldade de vender. E eu queria focar aqui um pouco, eu acho que é importante, né? Essa pergunta dele. Você acha o que faz diferença ali no marketing pessoal do profissional para um. Porque o que vai vender, cara, que você vai ganhar dinheiro é trabalho para rico. Não adianta.
entendeu? Não sei se você Exato, concorda. Você vai ganhar exato, dinheiro concordo. fazendo trabalho para rico. Então você tem que focar em rico. E como que você vai chegar nos ricos aí, usando o marketing pessoal ali, alinhado? Não sei se você trabalha com contrato, se você trabalha com algum programa que faz estimativa, orçamento. Qual que ali você acha que é crucial para o pintor, o profissional começar no seu marketing pessoal ali na hora de vender? Porque às vezes, como você disse, começa no perfil do Instagram. Porque às vezes o cliente vai ver o perfil dele, ele vai falar, não, desse cara eu vou contratar ele, ou esse cara não, ou na forma de se vestir, na forma de falar. Você acha que também o carro, por exemplo, o cara chegou com um carrão, influencia na venda ou não? Certo? O cara chegou de bike, a pé, o que que você Então vamos acha? lá. Essa pergunta é bem interessante. Eu vou te contar o que eu fiz para melhorar minhas vendas. E não é receita de bolo, Sim, tá? Isso é espiritual, é de cada um. Até 2022 eu era um bosta, bem dizer assim, tá? Eu enchia a cara, eu era um beberrão do cacete. Eu ia para muita festa. Eu tinha uma vida de bagunça. E eu só trabalhava para gente que era dura. Eu não estou falando de pobre, porque não é todo pobre que é duro. Eu estou falando de povos miseráveis que você fala 1.000, o cara fala 500. Por que que eu trabalhei muita gente desse jeito? Porque eu atraía esse tipo de pessoas por causa do meu comportamento, certo? Então a gente é a média das pessoas que a gente convive. sim, Se eu convivo com gente miserável, eu vou ter que trabalhar para gente miserável, eu vou ser um sim, desses. Então, em 2022, eu mudei as minhas crenças. Eu sim. comecei a trabalhar a minha espiritualidade. Eu sou um frequentador da ayahuasca, que é um outro nível de conversa. Então, eu tive um chamado de Deus que o meu mal não era a bebida. O meu mal era me curvar para as pessoas. Quando eu entendi isso, aí eu mudei o nível das conversas e mudei os meus níveis de comportamento. Eu parei de me curvar para as pessoas. Sim. Eu aprendi a habilidade, porque isso é uma habilidade, tá? Você já se achava inferior a outras pessoas. Não, eu aceitava qualquer coisa a qualquer custo. Ou seja, isso é uma crença limitante do tipo assim, ó, se eu não aceitar, eu não vou trabalhar. Então, de 2022 para cá, eu aprendi a habilidade de falar não, tá ligado? E isso daí é uma puta virtude que muitos pintores não têm. O cara fala 10.000, a cliente fala 7 e para ele tá tudo bem, porque 7.000 é um número alto. Só que não vai sobrar nem um centavo pro cara, ele não sabe falar isso, ele não sabe falar não. Então, como que as pessoas melhoram o seu patamar, o seu nível de vida, os seus ganhos? É dispensando o cliente, brother, não é pegando tudo. Então, você começa a dispensar um monte de cliente que não vale R$ 1, que é aqueles clientes de bosta, e começa a atender cliente que você gerou valor para ele. Então, ao invés de você atender 4 clientes de R$ 5.000 cada um, você pega um só cliente de 20.000, porra. E você foca toda a sua energia e o seu talento em apenas um cliente. Isso daí é o quê? Isso daí é a habilidade de você falar não, é dispensar, não, não quero você, não, eu não aceito esse tipo de negócio. E você aumenta o seu valor, sabe? Isso daí é uma valorização pessoal, cara. Não adianta você aceitar qualquer coisa a qualquer custo só pelo fato de achar que amanhã você não vai ter cliente para trabalhar. Sim, Pelo contrário, quanto mais você espanta cliente, mais eles aparecem para você. É sim. É. incrível, é igual o marido correndo atrás de ex-mulher. Quanto mais corre, mais ela pisa. Uhum. Cliente é igualzinho, quanto mais você manda orçamento e fica ligando para ele falando: "E aí, aquele orçamento, vamos fechar?" Pronto, falou isso, perdeu, irmão. Tchau. O cliente te vê como um cara que está desesperado e está precisando do serviço. Sim. Qual que é o procedimento que você usa para. Vamos falar do início, porque o cara que está começando, ele vai. Eu falo para ninguém se colocar no lugar de ninguém. Ele tem que procurar melhorar o que eu estou fazendo de errado hoje. Amanhã eu vou fazer melhor. Porque não adianta você querer se comparar com ninguém, porque isso não vai funcionar, né? Mas quando Aham. você começou lá, né? Vamos falar assim, antes que você se achava, aceitava, né? Tudo. Como que você abordava aí, por exemplo, você chegava na casa de uma casa lá de 1 milhão para fazer um trabalho. E um exemplo, uma parede vale 10.000.
Aí, como você chegava lá para vender aquele trabalho de 10 mil? Era indicação ou anúncio? Como você se apresentava, uniforme, ali aquele Mano, isso é material, muito doido. máquina, como que era? Isso é muito doido, sabe por quê? Porque eu sempre coloquei na minha vida que eu nunca ia visitar cliente para fazer orçamento. Uhum, Porque como eu moro em São Paulo e essa cidade é uma desgraça de trânsito, eu falava assim, ó, eu não vou atravessar São Paulo para olhar para uma parede só para dar um orçamento para a pessoa, isso me gera gasto. Até porque eu não tinha nem dinheiro para ir lá na época quando eu comecei. sim. Então, por eu não ter dinheiro e não ter disposição, e na época eu não tinha carro para visitar cliente, eu falava para os clientes o quê? Eu só quero a foto da parede e a metragem quadrada. E isso virou negócio na minha vida. Quero fazer um orçamento de cimento queimado. Foto da parede e a. Eu falo isso até hoje, tá? Foto da parede e a metragem quadrada. Eu mando o orçamento em 5 minutos. Isso é um ponto positivo, porque cliente não gosta de ser enrolado. Tem gente que demora 3 dias para passar orçamento, que é para mostrar que o cara tem uma agenda foda. Sim, Isso é uma puta bobagem do cacete. sim. A mesma bobagem de escrever no perfil do Instagram especialista em pintura de alto padrão. É outra balela. Isso você espanta os clientes que não são de alto padrão. Sim. E os clientes de alto padrão falam, o cara é caro pra cacete. Então você espanta todo mundo, é uma besteira. Então eu não posso dar conselho em relação a isso, porque o meu conselho não é positivo. Eu não visito o cliente para fazer orçamento. Ah, mas e se a parede estiver toda cagada? É por isso que tem a foto. Sim, Só que eu tenho habilidade e competência suficiente para assumir o BO se eu chegar lá e tiver uma parede ruim. sim, O, o último apartamento que eu fiz de Velvet explodiu de bolha. Só que eu tenho a habilidade e a competência para corrigir o erro sem nem que o cliente fique sabendo e sem nem cobrar nada mais por isso, porque eu cobro um valor tão alto, cara, e eu faço uma matemática boa. Então, voltando à sua pergunta, como que você faz um bom orçamento? Primeiro você tem que fazer cálculo. E como que eu comecei a ganhar mais dinheiro com cimento queimado, cobrando mais barato do que você, que cobrava o dobro de mim? Eu ganhava mais dinheiro que pessoas que cobravam o dobro de mim. sim. Que era o quê? Nunca, jamais deixar o cliente comprar material, porque ele deposita todo o valor dele no produto e depois não tem valor para pagar o serviço. Sim. Outra coisa, compra a maior quantidade de material que você puder para pagar o menor preço possível. Então, na época, eu descobri que a Texturicia tinha balde de 30 quilos de cimento queimado. O valor de metro quadrado do produto custava R$ 4. Então, eu vendia o cimento queimado a R$ 80. Eu tinha um lucro de 1.500%. Isso daí, se você trabalhar a R$ 150 o metro e comprar material de galão de 5 quilos, eu ganho mais dinheiro que você se você do que cobrando 80. Então o cara tem que ter habilidade em várias coisas, velho. Não é só olhar para o cliente e falar, eu vou cobrar tanto, você compra o material que você quiser e daí que eu já aplico. Você perde valor, você não mostra que sabe nada, velho. O cliente meu não comprava material e nem escolhia a cor. Eu só usava o mesmo cimento queimado a vida inteira, eu sempre usei. Cimento queimado de balde de 25 a 30 quilos na cor concreto. É uma cor que não tem erro. Outra coisa que tira o nosso valor, na época tirava o meu como pessoa, entregar um leque de cores para o cliente. Porra, tem 2.000 cores, vai confundir a cabeça do cara, ele vai pedir uma cor e vai se arrepender porque do ladinho tinha uma cor que ele achou que ia ficar melhor. Você vai ter que refazer o serviço por causa da porra de um leque de opções de 2.000 cores. Então eu foquei em um só produto, num tamanho de 30 quilos, num preço de R$ 350 o balde, que me fazia 7 mil. Um balde de 350 me fazia R$ 7.000. Então, mano, pra que eu vou atravessar a cidade para olhar para uma parede e falar, ah, deu R$ 1.000? É só mandar foto. Agora, quando que eu atravesso a cidade e faço um pente fino na obra? Quando é cimento queimado na casa toda. Aí eu faço a visita técnica. Eu não sou tão filha da puta, assim, igual parece, não, tá? Quando é uma parede única da casa da pessoa e eu nem conheço o cliente, eu não preciso atravessar a cidade. Eu só falo o valor e pronto. Uhum. Agora, você, pintor, Sim. que tenha um cliente consolidado, uma arquiteta que sempre te contrata, não faça isso, tá? De pedir uma foto. Sim. Faz uma visita técnica e faz um relatório legal. Nossos clientes que gostam do nosso trabalho merecem o nosso melhor atendimento. Sim. Quem não merece esse tipo de atendimento exclusivo é pessoas que vêm de anúncio, por isso que eu não gosto de anúncio. Sim.
que são os famosos clientes curiosos. Isso daí é foda. Sim. É, o que acontece? Todo mundo trabalha de um jeito. Então, eu acredito que o pintor ele tem que ver ali qual a necessidade dele e em qual padrão ele vai se encaixar para atender os clientes dele, para ele formar uma clientela e todo mundo ver que ele é profissional. Porque, um exemplo, é como você disse, ah, um cliente do nada, ele chega e me manda mensagem assim, eu vi seu número aqui no Facebook, você eu preciso arrumar esse banheiro. Eu faço tudo, né? Igual a cliente mandou hoje. Eu tenho essa porta de vidro aqui para instalar no banheiro. E ela já manda foto. Ela já manda foto. Entendeu? Aí eu mando o preço. E tem outro que acontece do meu jeito, não manda foto. Eu falo, me envia a foto. Eu dou o preço também. Porque, como você disse, é um trabalho ali que não tem, às vezes, necessidade de você ir lá, porque ele só está procurando um preço, realmente. Pô. Então, aí quando é indicação, aí eu vou lá no trabalho. Mas depende de cada trabalho, se é a casa inteira, ou se o cliente quer colocar uma porta, ou pintar um quarto, ou fazer um banheiro. Tem trabalhos que pela foto dá para você ali fazer a estimativa, né? Então, Tem. para o cara ali começar ali, então, fazer as vendas dele, porque o cara ele não sabe vender. O Derivan falou ali que ele não sabe vender. Primeiro, você acha que ele tem que saber fazer, então, um orçamento, né? Ó, o orçamento, no mínimo, é Orevan o nome dele? Derivan. Derivan. O mínimo que você tem que fazer, que é a coisa mais básica do mundo, é baixar um aplicativo de orçamento em PDF. Sim, Isso daí é a coisa mais simples do mundo, tá? Segundo, se você não tiver, eu passo o contato de uma pessoa que por R$ 100 cria um portfólio em PDF para você mandar para os seus clientes, sim, certo? sim, Sem conto. sim, Isso daí é o básico do básico. sim, Agora, se você quiser vender mais cimento queimado, você tem que ter mais portfólio. sim. Então, se você não tem um portfólio de um serviço que você está tentando vender, não existe milagre. Ok. Você vai ter que ter experiência. Eu dou minhas fotos para os meus alunos, olha que legal. Quando nos meus alunos online, eles passam a ser mentorados por mim por um ano. Sim, Então tem um monte de pintor que eu mentoro que não sabe ler planta. E o cara precisa fazer o orçamento dele pela planta. sim, Quem faz o orçamento dele sou eu e tento ensinar o máximo possível para que ele aprenda. sim, Então eu sou um cara que eu mentoro os meus alunos por 12 meses, que é o pacote do curso. sim. E, porra, isso aqui é uma puta aula gratuita, né? Então, E cara, quem for esperto, eu falo, as minhas lives, quem vir com papel e caneta na mão, ele vai explodir de conhecimento, porque aqui eu só trago os melhores e eu não fico enchendo linguiça. Mas nenhuma live, eu posso falar aqui tudo do meu business, o cara não vai aprender. Eu tenho certeza. não, lógico que não. Ele tem que praticar, pô. Eu aprendi cimento queimado em 400 metros quadrados, em um serviço gratuito. Depois que eu peguei o meu primeiro trabalho pago, eu fiz um monte de merda. Sim, Porque cada parede é uma situação diferente. vai ter a Eu não patologia. sabia. Eu não sabia que parede ondulada dá atrito com a lâmina. Aí queima o cimento queimado e fica com mancha preta. Isso eu não sabia. Eu só fui descobrir quando eu peguei minha primeira parede com muitas ondulações. Eu não sabia que se você lixar e não tirar o pó da parede, gera bolha. Como que eu aprendi isso? Quando eu fiz a minha primeira cimento queimado que explodiu de bolha. Como que eu aprendo a corrigir isso? Acontecendo, velho. Infelizmente, muita coisa para a gente aprender, a gente tem que passar na pele. É um processo construtivo. Você vai ter que passar pela desgraça para você aprender de verdade. Então, não existe receita de bolo. Agora, se você quiser aprender a vender bastante, o que eu posso te orientar, entra nos grupos de Facebook e faça o anúncio lá, que é um anúncio gratuito, Sim, que é real e dá certo, porque deu certo para mim. Muitos clientes veio do anúncio pago do gratuito, tá? ok. Quando você tiver um portfólio legal e tiver bastante foto para apresentar para um cliente no seu Instagram, aí você gasta dinheiro investindo no Instagram.
Não adianta você gastar dinheiro publicando e fazendo um anúncio pago no Instagram se você tem meia dúzia de fotos lá. Não vai gerar desejo. Você vai só jogar o seu dinheiro fora. Então comece. A dica é, para vendas, comece sempre no que é gratuito. E tem muita coisa que é gratuita. A primeira delas é você tirar foto da placa das arquitetas quando você passa numa rua e tem uma obra com uma puta placona da construtora nas obras. Aqui em São Paulo, no Alphaville, quando eu entro lá, brother, é um show de fotografia. Porque toda casa que está em obra tem a placa da construtora com o qual que é o código lá do Conselho Regional de Engenharia, o CREA. Tem os CREA lá, certo? Tem o nome da arquiteta, o nome do engenheiro, o nome da construtora. Porra, ali você já tem 3 clientes em potencial. É só tirar foto, chega em casa, entra no perfil de cada um e apresenta o seu portfólio que você pagou R$100. É só enviar no direct da pessoa, cara. Sim. Mas o que acontece? A venda, para mim, qualquer um pode aprender a vender. Mas ele tem que estudar. Por exemplo, eu sou seu cliente, aí eu ligo lá. Olha, eu vi aqui o seu trabalho, eu gostaria que você me desse mais informações, porque eu tenho interesse em fazer. Como que você venderia seu produto para mim? Primeiro eu pergunto para ela, você tem interesse em saber o que especificamente? Porque eu só trabalho com uma coisa, cimento queimado. Essa é a sua dúvida? Tá em dúvida do quê? Na cor? No tamanho? Primeiro, você está em dúvida no principal, que é o valor do metro quadrado, né? Então fica uma dica para pintores, nunca coloque preço no seu trabalho por metro quadrado. Você tem que vender o serviço pelo metro quadrado. Só que se um cliente te perguntar qual que é o valor do seu metro quadrado de cimento queimado, esquece. Porque o valor para 10 metros quadrados não é o mesmo do que para 100. E não é o mesmo do que para 500 e não é o mesmo do que para 1.000. Então, qual que é a resposta que você tem que dar? Quantos metros você tem? Com a metragem quadrada, você consegue fazer o cálculo de produto, o tempo que você leva de execução e o quanto você vai gastar na rua. Tendo esses 3 gastos, é só multiplicar por 10. Ou você multiplica pelo quê? Qual que é o meu cálculo matemático, Natan? Eu não saio de casa para atender um cliente que não me gere R$1.000 de lucro. Então, o meu orçamento é baseado em R$1.000 de lucro. Se eu tenho um cliente que vai levar 5 dias, eu tenho que calcular R$5.000 no meu bolso e mais o que eu vou gastar de 5 dias. Então, pode ser 7, saca? Sim. Eu tenho que ganhar R$1.000 por dia. Eu planejei a minha vida para isso. Eu não saí do conforto de um banco para falar, vou ser só mais um pintor. Não. O plano é esse. Eu quero ganhar R$1.000 por dia. Esse é o plano da minha vida. Foi o que eu coloquei para pintura. E funciona, velho. Dá certo. Sim. Então não é nada aleatório. Então, respondendo a pergunta da Glau aqui, eu não sei nem se é uma pergunta válida, porque é sobre aplicação. Sim. Quando o seu cliente quer só o cimento queimado e a parede está suada, você arruma antes ou pede para o cliente chamar outra pessoa para arrumar? No começo eu falava para o cliente chamar outra pessoa. Só que agora eu descobri uma técnica de correção de parede que até viralizou, que eu falei que as pessoas, eu falei no vídeo, massa acrílica não precisa lixar. E isso daí deu uma puta merda. Só que eu aprendi o macetinho que eu pigmento a massa acrílica na mesma cor do cimento queimado. Ao invés de eu aplicar 4 demãos de cimento queimado, eu aplico 2 de massa acrílica e 2 de cimento queimado. Eu faço o mesmo serviço. Ou seja, eu corrijo e trabalho ao mesmo tempo e faço as duas coisas iguaizinhas. Agora, se for uma parede do tipo reboco, aí é melhor você chamar um pintor, porque ele vai ter que fazer todo o amaciamento, vai ter que passar fundo preparador. Isso daí gera muito mais tempo do que aplicar cimento queimado. O que você tem que pensar, Natan? O que é mais rápido? Corrigir a parede ou fazer o cimento queimado com a parede corrigida? Porque se você tiver que dar 3 demãos de massa corrida, sai fora. Depois você vai ter que lixar e você vai ter que pintar. Você não faz isso em um dia, você faz isso em um dia? É mais caro do que o cimento queimado. Pois dá mais trabalho, só que ele tem menos valor. As pessoas não pagam R$2.000 para você passar massa corrida numa parede, mas me paga R$2.000 para fazer só cimento queimado. Por isso que eu penso 10 vezes antes de ter que fazer uma correção de parede. Vai ter que fazer o processo de pintura antes? Se tiver, contrata um pintor. Porque você vai levar 3 dias para fazer esse serviço e o cimento queimado eu vou fazer em 2 horas. E vou ganhar 3 vezes mais do que o pintor. Entendi. A segunda opção é, dá para corrigir?
Se for só uma correção, eu aplico massa acrílica numa parede que seja muito ruim, aquelas paredes casca de laranja. Eu aplico igualzinho como se fosse cimento queimado. Só aplico a massa acrílica antes e finalizo com cimento queimado. Entendi. A dica que eu vou dar para o Derivan e para todo mundo que não sabe vender, e como você disse, que eu não consigo falar de novo porque eu não lembro o jeito que você falou, mas vamos dizer assim, você aceitava um sim de todos, né? E É, não dizia o qualquer não, coisa a você não qualquer custo. sabia falar não. Talvez o Derivan não está sabendo falar um não, ou talvez ele não sabe precificar. Eu tenho um curso também que eu ensino tudo. Eu Aí, ensino tá vendo? tudo. Eu ensino tudo. E se o pintor, qualquer profissional, se ele não souber precificar, se ele não souber quanto que vale o dia dele com lucro, como que você disse, para sair de casa, isso se chama saber vender. Ele não vai chegar no preço final do trabalho. E ele não precisa se espelhar em mim em questão do número, R$ 1.000. Não, Isso, R$ 1.000 é uma meta minha. esse A número é dele pode seu, ser, a dele pode ser menos ou pode ser mais, vai depender da respeitando o quê? cidade. Então, quando você, Derivan, aprender a se respeitar, quando você colocar na sua cabeça que você só quer sair de casa para ganhar R$ 500, quando um cliente te oferecer 400, você vai falar o quê? Não, porque eu não preciso desse valor, eu preciso de 500. Sim. Você vai vender mais fácil. A segunda opção é, porra, esqueci. Vai falando aí que eu lembro já já. Olha, o que que acontece? Como para mim a venda é muito mais importante do que o trabalho, o que que acontece? A estimativa, é você saber precificar. Por exemplo, o meu dia, eu não posso sair de casa por menos de US$ 400. Eu. Aí Certo. eu vou ter um ajudante. Aí vamos colocar lá que ele é 250. Então, para mim sair de casa, eu não posso sair por menos de 650. Mas nesse Aham. valor todo aqui, eu já coloquei um exemplo, o meu lucro e todos os gastos que eu vou ter, que é a gasolina, tem imposto. Cara, se você somar todos os gastos que você tem com a sua empresa para você sair de casa, no mínimo vai dar lá uns R$ 100, porque é, isso você ensina, você aprende na hora de precificar. Por quê? Você tem ali no ano o imposto da empresa, você tem imposto do carro, IPVA, desgaste do carro, ferramenta, contador, é um monte de gasto. Você tem que somar e colocar ali uma porcentagem que você vai cobrar em todo o trabalho. Então, se você não souber precificar, você não vai saber vender. E talvez quando você fala que não sabe vender, ou talvez você não sabe dar preço, ou você não sabe. Tem várias técnicas que você chega Pô, para tem. vender para o cliente e ele vai ver que você é um cara que sabe o que está falando. Porque se você não souber É. realmente vender e precificar, vai ficar complicado. Ó, eu vou dar dois conselhos para você, para ele, que está com a dificuldade de vendas. Primeiro, quando você é bom bastante em uma coisa, essa coisa ela se vende sozinha. Você não precisa se matar de vender algo que você é muito bom. A segunda, você tem que colocar na sua cabeça, brother, que você não precisa de cliente, tá? Pelo contrário, é o cliente que precisa de você, porque você é um realizador de sonho. Então, se você colocar na sua crença que você precisa de cliente, 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 o cliente nunca vai precisar de você, então ele vai se afastar. Eu falo nas minhas palestras, nós não precisamos de cliente, quem precisa de nós é o cliente. Porque nós somos os realizadores dos sonhos dele. Sem a gente não realiza o desejo do cara de pintar a casa dele, Sem certo? dúvida. Então é ele que precisa de nós. Então você tem que se valorizar primeiro, tá? Para depois você vender algo de alto valor. Se nem você se dá valor, como que você vai atender os melhores clientes? Véio? Você vai atender o cliente que não te dá valor também. Que é aqueles que chora e que te oferece R$ 300 pela diária só. Porque já teve cliente que me ofereceu, eu falei R$ 2.000, ele perguntou, você não faz pela diária? De 300? Pô, é uma puta diária. Eu falei, não, cara, eu trabalho por metro quadrado, eu não trabalho por diária. Então, eu vou dar um conselho, eu dou isso no meu curso, certo? Eu vou falar aqui agora. Há um ano atrás, eu trabalhei o suficiente para não precisar de cliente por 3 meses, certo? Qual que é o meu custo mensal? É X. Eu vou trabalhar o suficiente para guardar dinheiro que cubra
3 meses de despesas, sem eu precisar fazer bosta nenhuma. Nesses 3 meses que eu fiquei sem fazer nada, eu ativei a habilidade de falar não. O que eu fiz? Eu comecei a recusar todos os orçamentos. O que eu fiz com isso? Eu gerei valor, eu aumentei o meu valor. Tipo assim, eu não aceito se não for no meu preço. Então, eu ensino isso para o pintor. É difícil, tá? Não é uma tarefa fácil. A gente tem família, o pintor tem filhos, ele tem contas para pagar. E isso não é para todo mundo. Então, eu vou ensinar uma coisa para o pintor. Trabalhe um tempo, o máximo que você puder, o suficiente para ficar pelo menos 3 meses sem precisar do dinheiro do cliente. E nesses 3 meses que você ficar sem fazer nada, você pratica e aprende a habilidade de adquirir clientes de valor, que é falar não para as pessoas. Todo cliente que você oferecer R$ 1.000, ele vai chorar para 800, não tem jeito. Isso é da crença brasileira, irmão. É o choro. Quando o cara te pedir R$ 5 de desconto, você fala, não, porra, não vou te dar desconto. O valor é esse. E ele vai falar, porra, mas é só 5. Então, é só 5. Vai mudar o que na sua vida? Quem paga 900 paga 1.000. Não muda nada, velho. Sim. Esse desconto é mendigagem. Não precisa. Cliente nenhum precisa de R$ 100 ou R$ 200 ou R$ 300 de desconto num serviço de 2.000. Não precisa. Sim. Não é necessário. Você entende? Entendo. Se você vai no mercado ou no posto de gasolina e pede R$ 10 de desconto, o cara dá risada da sua cara. Por que você, pintor, tem que dar desconto no seu serviço, porra? Sim, concordo. Isso é uma Mas, crença, tá? Para finalizar, é uma crença. Espiritualidade, irmão. É isso. então, o que eu faço é colocar 5% a mais. Porque se ele pedir desconto, eu já tenho 5% para dar desconto para ele. Se não, eu tô no lucro, entendeu? Isso é... Eu aprendi. Tem pessoas que não sabem. Aí ele vai dar... Ele já faz no limite e dá o desconto. E porque ele tá... Só que aí, como você disse, né? Para todo mundo. Porque tem um cara que tá começando e eu falo, cara, se você tá começando, você tem que trabalhar 24 horas. Se você tá começando. Eu não sei se você concorda comigo. Vai ali, faz uma diária boa, que você vai ter o lucro da sua diária boa ali, você tá começando, mas junta o máximo de grana possível, que na hora que você bombar, você vai estar trabalhando todo dia, você vai ter dinheiro no bolso. Aí você vai poder falar não. É aí que você vai É, começar a porra. gerar valor, que todo mundo tá vendo que você é o cara, e aí o cara, não, vamos lá na diária. Não, meu preço é esse. É o valor do trabalho. Não existe tabela, não existe. O cara, quanto que é a tabela? Me manda a tabela aí pra mim saber o preço. Eu tenho um grupo que eu falo pra galera lá que tem dúvida. Cara, não existe tabela. Você tem que ter o Não. seu valor do seu trabalho. Você tá nos grupos de pintor, Natan? Ó, o que eu faço? É muito comum as pessoas mandarem nos grupos. Quanto vocês estão cobrando no metro quadrado de cimento queimado? Eu sou o primeiro a falar, vai cuidar da sua vida. Sim. Porque o valor de cada um, ele é distinto, brother. Você tem que cobrar baseado no que você sabe. Se você sabe pouco sobre o negócio, não tem como você cobrar muito. Sim. Então, quanto mais você aprende, mais caro você fica. Essa é a realidade. Então, eu dou mais como se fosse uma aula. Eu falo, olha, para você saber o valor, por exemplo, o cara fala, quanto que é um metro quadrado do gesso? Eu preciso saber para dar o preço. Eu falo, olha, para você saber o preço, primeiro, você tem que saber quanto que custa o seu dia. Então, Aham. o quanto você quer ganhar. Aí você vai ver assim, eu vou gastar 10 dias para fazer. Então, é aquele dia ali com o seu lucro vezes 10 dias. Você não precisa de tabela. Entendeu? Então, essa é uma dica para quem fica procurando tabela, né? Porque aí fala, mas se eu não cobrar na tabela, eu não vou ganhar o dinheiro. Tem cara que tem 10 Não, nada a anos, ver. 5 anos na tabela. Talvez para o cara que está iniciando, como eu disse, beleza, vai lá, ele tem que fazer grana, mas para o cara que já. Isso vai do começo, o cara tem que ser organizado. Tipo assim, você trabalhou, você tem que organizar e guardar a grana para formar ali aquela reserva de emergência para você poder falar não, né? Ah, cara, a reserva de emergência não é só para pintura, não. Ela é essencial na vida de todos os Sim, profissionais. É a famosa reserva de emergência. sim, Isso daí até a Natália Arcuri ensina pra cacete que você tem que ter, né? sim. É,
que você tem que, pelo menos por você, por exemplo, você sabe qual que é o nicho mais rentável do seu mercado? Porque você falou que faz tudo, certo? Você tem uma empresa, uma construtora, é Sim, isso? sim. Eu não tenho uma construtora. Eu sou, vamos falar assim, que eu sou um vendedor. Eu sou, Ah, sei, eu sou sei. profissional, na pintura, mas eu vendo todo tipo de trabalho. E tem Aí alguns você trabalhos que eu faço. repassa pros caras que são foda na área, certo? Sim. E aí, o que dá mais dinheiro aqui, qualquer trabalho que você for fazer para rico. Qualquer trabalho. Para mim, pintura ou um banheiro ou qualquer trabalho para rico que você vender ou for experiente, você vai ganhar dinheiro, porque essa é a experiência minha, entendeu? Então, aqui, se, por exemplo, o cara começar com pintura e ele saber o que ele está fazendo, for vender para rico, cara, ele vai pintar uma casa ali de US$ 18.000 com uma semana, 2 semanas no exterior e vai ganhar dinheiro. Agora, o cara que não sabe, ele vai pintar o exterior da casa por 5.000, uma casa pequena, tipo, e vai ganhar uma Aí ele dá a diária. lista. Aí dá a lista de material pro cliente, né? Com certeza. Ou às vezes Pessoas como eu e você que compram o próprio material, eu não deixo o cliente comprar material. sim, Então, quando o cliente dá um calote, a perda é dobrada, né? sim, Por isso que é essencial esse dinheiro em caixa, até porque a gente tem que comprar serviço, tem que comprar material e tem empresas que me contrata que paga com 60 dias. sim, Então eu tenho que bancar tudo e receber daqui 60 sim, dias. Então o cara tem que ter cabeça, velho. No sim, começo eu trabalhava, eu ganhava dinheiro e gastava tudo. Então, sim, por isso que eu não evoluía. Como que eu vou evoluir sim. sem ter grana? Sem, eu acredito muito na questão que o dinheiro faz dinheiro. Para mim, vamos dizer assim, a frase que eu acredito muito é essa. Com dinheiro você faz dinheiro. Sem dinheiro você fica, vamos dizer assim, na mão Você das pessoas. vive no Fica refém. recomeço. É. Você vive no Sim. recomeço. Cara, É a falta de dinheiro em caixa, Natan, que faz a pessoa se defasar, aceitar qualquer orçamento, porque ele tem que pagar uma conta amanhã, ele está completamente quebrado. Ele tem que alimentar os filhos, tem que alimentar a sua família. A falta de grana, que é o que faz o cara não prosperar. Ele não cresce se ele não tiver dinheiro em caixa. sim, Porque na falta do dinheiro, ele vai trabalhar pelo desespero. Ele vai trabalhar por desespero. sim, Aí ele vai falar pro cliente, irmão, quanto que você paga aí no negócio? Aí, cara, chegou nesse nível, fudeu. sim, Aí é diária de 100 conto, aí puta que pariu. sim. Por isso que eu dou esse Então, conselho. Trabalho o suficiente para ficar 3 meses sem precisar de dinheiro. sim. Eu tenho várias perguntas aqui, só que a gente já passou já da nossa hora. Eu acho melhor a Por gente mim, eu fico fazer. aí. O que que acontece? Então, Eu beleza. não tenho pressa, não. Então, beleza. Eu vou para a próxima pergunta que eu separei aqui. É, cara, qual que é o investimento que o pintor tem que ter para começar? Ou, Ah, ou o ah, decorador? eu vou ser bem sincero para você. Eu comecei sem nenhum centavo. A primeira coisa que eu adquiri foi a desempenadeira, a espátula e um balde de cimento queimado. Sim, Então, hoje, nos dias de hoje, a melhor desempenadeira, pelo menos aqui, a que eu oriento, custa 200 pau, que é a sim, flexível de 35 centímetros. sim, Uma espátula digna custa 80 conto, então vai 280. E para o cara aprender, pelo menos um balde de 25 quilos de cimento queimado. Se for cimento queimado, tá? Se for tinta, você compra uma lata de tinta. Então, o básico é isso, ó. O que usa para fazer cimento queimado? Espátula, desempenadeira, fita crepe, uma lixa, 1 quilo de gesso para se tiver que tampar um buraco. Que mais vai? Um pano de limpeza. E é isso, velho. Isso daí com R$ 300 você compra. E o cimento queimado, um balde no mínimo de 25 quilos. E começa fazendo na sua casa ou ofereça de graça falando que você está querendo aprender um determinado serviço. E acredite, vai ter um monte de urubu querendo. sim, Amigos meus na época me ofereciam, ô irmão, tem uma parede aqui para você aprender a fazer essa parada aí. E eu falei, demorou. Você vai pagar o material, tá? Você paga o material e eu faço o serviço de graça. Esse foi o pão que eu comi do diabo, é trabalhar de graça.
Só que depois eu colhi o fruto, tá? Eu não sou o cara que fala, pô, o cara é foda, não trabalha pra ninguém, não dá um centavo de desconto. Não tem nada a ver sobre isso. Não é sobre isso. É sobre desvalorização que eu falo pra pessoa não dar desconto. Tem Sim. gente que pede desconto para adequar o preço dela com o seu para conseguir te Uhum. contratar. E tem quem pede desconto porque não acredita no seu trabalho e não tem valor nenhum para você. Sim. Então ele te contrata por desvalor. É esse que você tem que mandar pra puta que pariu. Desculpa as palavras. Sim. Agora, quando você vê um cliente que gosta muito do seu trabalho e fala, cara, falta R$ 200 para eu te contratar e eu tô louco por um serviço seu, irmão, esse daí você faz pela metade do preço. Esse é o tipo de cliente que você tem que vangloriar. Sim. Então, vai, coloca R$ 1.000 no bolso que você fica profissional no cimento queimado. Você aproveita e pega 297, compra minha mentoria online que você fica um cara monstro no negócio. E custa 1.297. 290, custa 297. Ok. O meu curso completo de cimento queimado, Efeito Velvet, que é a evolução de cimento queimado que só tem de milionário, Sim. e mais um ano de mentoria comigo que eu vou te ensinar tudo que eu aprendi na minha vida. Só por 297. Por 297, você acredita, velho? Mas vale 1.000, ué. Vale mais, vale mais. Vale Só que eu mais. inaugurei ele para vender em grande escala. Vale mais, porra. 297 vale uma live dessa aqui, não vale? Vale. Vale Vale. mais. Vale mais. Então, eu tenho meu curso também que eu ensino tudo lá e eu vendo ele por apenas US$ 107. 107 Oh, velho. dólares. Então, 550 eu, pau. então Que- cara, pro cara que quer, por exemplo, o cara chega do Brasil aqui, ele não sabe nada. É como se fosse aí, ele quer entrar no mercado. Vai diminuir os anos de aprendizado dele, porque ele vai aprender a vender. Ele nem sabe que precisa fazer com a conta na Shell Williams. Ele não sabe que tem que abrir uma empresa, fazer seguro. E com a conta na Shell Williams, ele vai conseguir um desconto. E eu tenho um técnico que qualquer coisa. Eu entrei nessa casa aqui, aí eu vou pintar. Aí eu não sei. Olha, essa parede está assim. Mandei a foto para ele. Ó, você vai comprar tal produto. Ah, eu preciso uma tinta pro teto, ah, pra madeira, ele te dá tudo. Em que o cara, ele é profissional, tem tipo 20 anos que ele vende tinta. Então, vamos dizer que você chega no Brasil e não sabe nada. Eu vou te dar o cara que vai te vender tudo e você vai me ter como mentor também de um ano. Então, se eu tivesse isso quando eu comecei, cara, eu tinha evoluído muito mais rápido. Então, Então, vamos dizer assim, é. tem curso, Ia pegar esse ponto. tem curso que o Ia cara pegar esse ponto. é claro, tem curso que o cara compra que não vale nada. Eu já Tem. paguei Eu já mil, comprei vários. eu paguei US$ 1.500 num curso. A minha patroa, assim, ela falou, cara, eu gosto de comprar pra ver, né, se vai funcionar. Aí eu paguei lá. E não funcionou. US$ 1.500 num curso. Tipo assim, R$ 5.000. Mas, cara, e tem outro, eu falo pra galera, se você comprar o curso e não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Você pode pedir devolução lá. É, o Entendeu? meu tem 7 dias de devolução obrigatória, né? O meu tem Sim. também. Eu não vou mentir pra você, não. Eu fiz a inauguração do curso, eu vendi acho que 20 cursos e tive uma devolução depois, que eu também não sei o motivo. Mas via de regra tem até o MG Pinturas, ele é meu aluno no online, ele está aqui ao vivo. Sim. Ele é melhor, é mais fácil ele falar se vale a pena ou não 297. Sim. Mas o que acontece? Eu não falo isso para vender curso. Sim. Só que se eu tivesse entrado no meu negócio com uma orientação antecipada, Sim. eu não teria passado tanto problema que eu passei no começo da minha carreira, saca? Sem dúvida. Sem dúvida. Orientação com preparação de parede, com vendas, com como lidar, como trabalhar com Instagram. Eu já comprei curso de Instagram, não sei nem como que chama o curso. Como mexer com o Instagram e vender no Instagram. Uhum. E o curso foi uma puta de uma bosta, velho. Eu falei, cara, eu sem saber nada, eu vendo muito melhor do que o cara que está vendendo o curso. Sim. Então, uma orientação, ela é fundamental. E eu não falo isso para vender curso, porque o meu nicho e o meu negócio mais rentável não é nem a pintura, é um restaurante de culinária japonesa que eu tenho, que eu consegui comprando com o dinheiro de cimento queimado, saca? Então, eu perdi 2 anos sem orientação.
Então, hoje, o meu negócio principal é aplicar efeito Velvet, que me gera uma renda de 30 a 40 mil reais por mês bruta. Quando eu falo isso, tem pessoas que dão risada e me chamam de escroto. Só que isso é uma verdade. Sim, Eu provo isso no meu sim, treinamento. sim. E trabalho com o meu restaurante, que o meu irmão toma de conta, que é um restaurante culinária japonesa. Só que o que, que eu falo? Por que, que eu falo isso? Porque pelo menos o cimento queimado, velho, a parada dá muito dinheiro, mano. É muito louco esse negócio. O cara fica 2 meses numa obra fazendo pintura e no final ele não tem o mesmo lucro que às vezes o cara fazendo cimento queimado em um dia tira, mano. Sim. É muito doido, velho. Você tem noção, Nathan? Tenho, sem E tem dúvida. gente aqui no Brasil falando que cimento queimado já enjoou e já acabou. Mano, todo dia tem gente postando cimento queimado, a parada não acaba, porque ela não é tendência. É, Ela faz parte da decoração industrial. É atemporal, ela nunca vai acabar, o cimento queimado. Pelo contrário, vai evoluir. Por exemplo, o Velvet é a evolução do cimento queimado, certo? sim. Depois que ficou maçante o cimento queimado em parede, todo mundo começou a fazer, veio o microcimento, o tal do europeu, e ganharam fortunas de dinheiro com a parada. Eu fiz até minhas costas acabar. Agora, qual que é a prosperidade na A decoração? É o efeito tendência. Velvet. A tendência é o efeito Velvet. Porque explodiu Casa Cor, 70% dos ambientes da Casa Cor usa efeito Velvet. Sim, E qual que é a parte mais difícil disso? Os pintores eles confundem a aplicação do Velvet com a do cimento queimado, eles acham que é a mesma coisa. sim, É aí que acontece um monte de erro. sim. E é uma coisa muito simples de diferenciar. Por isso que no meu curso eu tive que dar treinamento de cimento queimado e de treinamento de Velvet, Sim. para falar a diferença entre um e outro. Se confundir, lascou. A parede fica toda cagada. Entendi. Tem um cara aqui que ele é americano, ele tá fazendo uma pergunta assim: What are you talk about? I can't translate. Ah, tipo assim, o nosso público é português, né? E felizmente o Instagram não tem lá uma legenda para traduzir para ele. Tomara que o Instagram escuta a nossa live e faça isso rápido, porque já veio tipo spam, pessoas que falam língua espanhola, né? Espanhol. E os pessoal que fala língua inglesa também querem saber o que a gente está falando, né? Mas, infelizmente, nosso público é brasileiro, né? Mas Não só vai ter como por responder. curiosidade, o que, que ele perguntou aí? Não que eu vá responder, porque se ele não vai entender nada do que eu estou falando, a gente não precisa nem perder tempo. Ó, ele Eu posso perguntou responder assim, para o nosso público, se for uma pergunta útil. ok, what are you talk about? É, sobre o que você está falando? I can't Aí, tá translate. vendo? É perda de tempo. Já nem continua, pode esquecer. Ele não consegue traduzir. I can't translate. Então, tipo Imagina a assim, gente falar pra ele, ó, a gente tá falando que é isso, isso e isso. Faz 1h20 que nós tá é, falando, cara. a, a, Vou então, diluir 1h20 pra você pra falar o que, que eu tô falando. pois é. E aí, tipo, eu posso fazer um resumo e falar. I talk about the painting, decorative painting, but is the Brasil. Então, ele vai entender que é para o Brasil, né? Mas, cara, voltando aqui para o nosso assunto. Ah, Como você estava falando aí, que você já é um empreendedor e com o curso que você vende, você não. Porque tem muito vendedor de curso. Eu já comprei vários cursos, mas, cara, tem curso. Eu não arrependo de comprar curso, porque vai ter algo ali que vai salvar a sua caminhada. Entendeu? E o seu curso é muito barato para o que você entrega. O meu curso também é muito é. barato para o que eu entrego. Sem contar que o cara vai ter um ano do que ele precisar vai poder ligar para mim e perguntar, olha, eu tenho essa dúvida. E ninguém faz isso, entendeu? E aí, você falou que o cara vai precisar aí de, tipo, com 500 ele consegue começar aí para fazer os efeitos, né? Ele não precisa mais que isso. E qualquer um Aham. pode começar, não precisa ser pintor, né? Não, não, não. Imagina, eu tenho bastante cliente, bastante aluno que, como eu, saí do banco. Tem pessoas que são Ubers. Por exemplo, o Uber aqui no Brasil é visto como uma segunda renda. Sim, Então, qualquer pessoa pode fazer um curso de cimento queimado, até porque o cimento queimado ele explodiu no Brasil, ele explodiu de verdade. entendi. Tem, por exemplo, Decocoros tem 500 franquias de cimento queimado. Então, o Brasil inteiro sabe o que é cimento queimado. Sim,
certo? Não é pintor que vai fazer cimento queimado, é um ser humano, qualquer pessoa que queira aprender a fazer cimento queimado. Uhum. Mas por que que eu vendo o meu curso tão barato? Porque eu tenho um propósito com Deus que é ajudar o máximo de pintores Sim, possíveis. Tanto que as minhas palestras, 90% de todas as minhas palestras que eu dou em lojas, é tudo gratuito, velho. Eu nem sim, cobro. sim, É raro as vezes que eu cobro. sim, Tem gente que me oferece palestra e fala, não, eu vou fazer de graça mesmo. sim, Por exemplo, palestra em comunidade. sim. Eu dei palestra no Heliópolis para um grupo de Uhum. mulheres. Eu dou um monte de palestra no mês de outubro, que é um projeto meu que chama Outubro Rosa, que é eu reúno mulheres para ensinar o efeito Velvet cimento queimado na cor rosa, Sim. mas qual que é o intuito? É o encontro de mulheres para conscientizar elas da parada do câncer de mama. Uhum. Não é muito a ver só com pintura, assim, sabe? Entendi. É um foco é uma prosperidade que eu tenho na minha vida que Sim, Deus me ajudou tanto, velho, que entendi. eu tenho que retribuir. Sem dúvida. Minha retribuição é ajudar pintor. Sim, Só que o curso online não pode ser gratuito, até porque eu gastei muito dinheiro para fazer ele. sim, E eu coloquei um preço que é de fácil acesso, é acessível para todo mundo. sim, R$ 297 ele é acessível. sim, Inclusive, desses 297, nem metade cai da minha conta. sim, Porque tem tráfego pago, sim. eu tenho um sócio, eu tive um investimento de filmagem, que foi filmagem em 8K, Uhum. tem as taxas da Hotmart, e tem um cara que trampa comigo agora, que ele faz o meu tráfego pago, que ele cobra, acho que 10 a 15% do meu faturamento. Ou seja, de 297 eu devo ganhar aí 90 conto. Sim, O foco é ajudar a galera. entendi. Então, já que é de graça, aprende, vamos aprender, pelo amor de Deus. Não vai Sim. meter a mão lá e sem saber fazer, porque aí arruma problema com o seu cliente. Uhum. E quando você se queima com o cliente, Natan, é muito difícil você, Corrigir. como que se diz, é corrigir. Você já ficou queimado, já era, mano. Sim. Você vai ser um mau profissional pro resto da vida. É só se você pagar pelo erro, né? Se você pagar pelo erro, Se você corrigir e ter a humildade de falar, me perdoa, eu errei, sim, aí o cara te perdoa também. sim. E, cara, depois da aplicação, tem que ter algum cuidado com as paredes? Ah, tem que ter, só que esse cuidado já não passa mais a ser nosso, né? Sim, É dos clientes, tá? A entendi. responsabilidade toda é do cliente. Então, eu vou dar um exemplo. O cimento queimado que eu aplico, ele é hidrorrepelente. Só que jamais, em hipótese alguma, eu aplico resina ou cera. O meu trabalho, ele é fosco. Não que não possa fazer isso. Eu não faço isso porque o meu portfólio e o meu foco é cimento queimado fosco. Ah, eu quero que pule. Aí então contrate um profissional que trabalhe com polimento. Eu não vou estragar o meu trabalho atendendo o seu pedido, que se torna bizarro para mim. Sim, Então eu não faço nada que o cliente me peça que seja fora do contexto, sim, saca? Se o cara me pedir algo que não faça sentido, é melhor você recusar o trabalho do que você sim, fazer e falar para ele: eu te avisei que não precisava fazer isso. sim, Você vai ter que refazer o trabalho. Então, qual que é os cuidados? Ah, cara, tem cimento queimado que você limpa a sujeira assim com esponja do lado amarelo, sem. E é igual uma tinta super lavável. O cimento queimado ele tem resina. sim. Então ele é hidrorrepelente, ele é muito difícil de ser sujado. E agora, se o cliente bater alguma coisa ponte aguda e lascar um pedaço, aí você tem que ser muito sincero para ele. Cimento queimado não tem retoque. A não ser que seja uma cor muito clarinha. Aí dá retoque. Agora, se for uma cor escura, por exemplo, no meu quarto tem um cimento queimado que é o que eu faço para todo mundo. Ó. Ele é discreto, tá ligado? Uhum. Se der uma lascada no meio da parede, velho, já era. Vai ficar o retoque no meio, vai todo mundo ver que tem uma parte que foi retocada. Dá para fazer? Dá. Só que todo mundo que olhar, a identidade visual da parede vai ser aquela bolinha retocada. Entende? Então, o cuidado tem que vir do cliente, tá? Então, nesse caso, tem que fazer a parede. Qual que seria o procedimento? Correto. Correto é corrigir o buraco ou a sujeira, lixar, fazer o retoque, finalizar o retoque com cimento queimado e dar uma mão geral em tudo. Entendi, entendi. Ahn, cara, as nossas perguntas aqui já foram todas. E, cara, eu queria só
que você desse uma dica final aí para quem quer começar e tem muita dificuldade e tá pensando em desistir, ou não trabalha e não ganha grana. Qual dica final você dá aí para quem tá trabalhando aí com a pintura ou decorativo, não tá ganhando grana, tá há mais de 10 anos, já é velho no mercado, não fez dinheiro e tem alguns que pensam em desistir, ou tá ali na diária, o cara, tipo assim, tem vários tipos de perfil que tá talvez assistindo a live, ou o cara, sei lá, e tá perdido. Qual a dica que você tem aí pra quem quer ganhar grana? Ganhar Ó, não, né? De fazer dinheiro. a primeira dica que eu dou é nunca faça nada pensando no dinheiro, porque quem entra no negócio pelo dinheiro sai dele pelo mesmo motivo. Então vamos lá. Quando que eu comecei a ganhar muito dinheiro? Muito dinheiro eu digo baseado no que eu quero, tá? O muito para mim pode ser pouco para você. Eu comecei a ganhar muito dinheiro quando eu comecei a me curar das minhas crenças limitantes. Ou seja, eu não tinha espiritualidade nenhuma, eu era um bosta. Então, se você quiser ganhar dinheiro ou você não está ganhando dinheiro, é porque o erro está só em você, tá? Nunca está nos nossos clientes. Como que eu mudei isso? Mudando os meus comportamentos. Então, para você vender um serviço de alto padrão, você tem que se comportar como uma pessoa de alto padrão. Você me perguntou no começo sobre se o carro influenciava. Seria até arrogância da minha parte falar, compre um carro caro que você vai vender mais. Isso jamais eu falaria isso, mas eu posso passar a experiência que eu tenho de ter chegado numa casa cor dirigindo um BMW, a forma que eu fui tratado quando eu chegava com o meu Fiat Uno, saca? Existe uma diferença porque o brasileiro nos julga pelo que a gente tem e não pelo que nós somos. E não é um erro o cara chegar de carro velho na obra, é o que ele tem naquele momento. Pô, eu andei sem carro por 2 anos, levando balde no ônibus. Depois eu andei com um Peugeot velho por 2 anos. Depois que eu me lasquei muito, eu comprei uma BMW. E eu tenho um Uno de obra, saca? Então, outro conselho que eu dou, nunca faça, é o mesmo, não entre não pensando no dinheiro. Não é porque eu ganho muito dinheiro que você vai ganhar também, porque você não tem as mesmas atitudes que eu. Então, se você quiser ganhar muito dinheiro, primeiro você tem que estudar muito para você dominar a venda do seu serviço. Você não consegue vender algo na qual você não compraria ou algo que você não acredita, certo? Comece não pensando no dinheiro. Comece fazendo orçamentos baratos, para você aprender e dominar a técnica da parada. Isso não é só no cimento queimado, em qualquer coisa. Se você não domina a técnica, você não tem moral nenhuma para cobrar um valor justo. Primeiro, invista o seu tempo em aprender. Depois você invista o seu tempo em oferecer o seu serviço com a qualidade do alto padrão, porque não adianta você vender pelo serviço de rico se você age como um serviço de pobre. Você chega lá todo emporcalhado e não limpa a casa da pessoa, não faz nada. E isso não vale. Não é que você não consegue vender, é que o seu serviço não vale o que você está ofertando, Sem entende? dúvida, sem Então, dúvida. primeiro, se valorize, velho. Sim. Pense em você primeiro, tá? Se cure de algum mal que você tenha, e esse mal está dentro de você, dentro do seu coração. Como eu falei, a minha vida só mudou quando eu cuidei da minha espiritualidade. Eu passei a parar de ter atitudes idiotas, como postar foto bebendo bebida alcoólica. Isso é uma puta idiotice. Postar foto em cima de moto empinando ou compartilhar vídeo que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Ah, esse vídeo é legal, olha o que o cara fez com o carro, ele é bem foda. Você postou por um nicho que tá querendo ver pintura. Então, às vezes eu deixo de seguir pessoas, Natan, porque eles enviam no meu direct, sendo pintor, vídeo que não tem nada a ver com a pintura. E isso me irrita pra caralho, velho. Eu deixo de seguir a pessoa. Então, outro conselho, não envie nada se não for do seu serviço, tá bom? Sim. Quer prosperar no seu trabalho? Acorda, passa o dia inteiro e vai dormir pensando em como ser um profissional melhor. Não fica empurrando nas coisas dos outros algo que não tenha nada a ver com o trabalho delas. Pô, tem mais conselho para dar, mas não sei se eu fui muito claro, se falta alguma coisa, se quer ouvir mais alguma coisa em relação a isso. Cara, o que
precisa para falar, nós estamos aqui para escutar, porque é, como eu tenho a experiência de ver várias pessoas perdidas perguntando o que fazer, quanto para aprender ou como fazer orçamento, enfim, eu acho que em uma live é difícil Isso é explicar. específico demais, né? É específico demais, né? Então tem que ser um acompanhamento. Por isso que eu falo que um curso e uma mentoria vale muito, porque às vezes o cara precisa de um acompanhamento ali sozinho. Então, se você precisa de um acompanhamento do primeiro, que eu falo pra galera, cara, você quer comprar um curso, vê ali se o cara entrega no dia a dia dele o que O você quer que comprar. Por seja uma exemplo, referência, né? se o cara é uma referência, ele tem autoridade, por exemplo, eu quero aprender a fazer o cimento queimado. Eu vejo que você é top, você é o cara aí onde você mora. Então, claro que eu vou comprar seu curso. Você sabe, você domina. Então, agora tem pessoas que ficam seguindo o cara lá. Ok, o cara é profissional, só que o cara nem responde o cara. E manda mensagem para mim, ó, manda mensagem pro cara e não me respondeu. Eu falei, então, você tem que seguir ali o cara que te responde, o cara que é humilde. E se você quer seguir alguém que não te responde, por que você vai perder seu tempo com isso, cara? Vai lá e compra um curso de alguém que vai pegar na sua mão, vai te dar mentoria para você passar para o próximo nível, né? Porra, e eu fico o dia todinho no WhatsApp, velho. Nossa, o dia todo, mano. Até- falando com pintores, falando com pessoas. Sim, Inclusive, às vezes eu tô ensinando alguém e eu nem sei se a pessoa é minha aluna, saca? E eu, por querer ajudar pintores, eu faço como se fosse meu aluno. É incrível, velho. Tem gente que eu tô lá dando maior atenção e o cara nem comprou meu curso, nem fez questão. sim, Só que se eu colocar isso na minha cabeça, eu vou ser um cara arrogante. E eu não quero ser arrogante. Então, já que eu coloquei na minha vida que eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis, se você que estiver na live estiver precisando de algum assunto específico, você pode entrar em contato comigo. Eu vou te atender normalmente. E para finalizar, eu sempre finalizo com um conselho. Isso é um conselho que eu dou numa palestra na frente de cliente, na frente de arquiteto e na frente do lojista. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. sim. Você, pintor, você não precisa de cliente. Quem precisa é o cliente que precisa de você, tá? Então, quando você trabalha e é um bom profissional, os clientes compram o seu serviço. Você não vai precisar vender o seu serviço, eles que vão atrás de você para comprar. Sem dúvida. Então, cara, se você tem algo a mais para agregar para encerrar essa live, você pode falar, porque nós vamos encerrar que já passamos aí, nós temos que fazer outra live para Demorou. tirar dúvidas Fechou. de alguém, ou eu vou abrir uma caixa de pergunta para responder quem não foi respondido aqui. Tá, eu, E, eu vou só dar um recado então, se puder, se você me deixar. claro, Dia quatro de agosto, dia 4 do próximo mês agora, é um domingo, das 9 da manhã ao meio-dia. Eu vou decorar ao vivo 24 metros de parede. Vai ser filmado em estúdio com câmera 8K também. E isso vai ser gratuito, tá? Então, quem quiser participar, vai ser ao vivo no YouTube, só que num grupo fechado. sim, Só participa, não é aberto, sim, porque não é carne de vaca parada. sim, Só vai participar desse curso, eu vou abrir o jogo como eu sempre faço, sem cobrar nenhum real. sim. Quem quiser, vai. Entra no link da minha bio, beleza? No meu perfil do Instagram, já Sim. na bio tem o link. É só entrar, que você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. E lá eu vou passar todas as informações e vou mandar o link do YouTube naquele grupo para vocês fazerem parte desse treinamento. Já tem quase 500 pessoas, o negócio vai ser legal. E é de graça, tá vendo? Se eu fosse um cara dinheirista, eu falo muito de dinheiro e cobro muito caro pelo meu serviço, só que eu não sou dinheirista. Sim. Existe a diferença, sabe? Você gostar do dinheiro e ser uma pessoa dinheirista, aquela que faz tudo por dinheiro. Eu não faço tudo por dinheiro. Sim. Quer aprender um curso de graça de 3 horas? Entra no link da bio. É isso aí, beleza? Show, show, muito bom. Então, cara, é isso. Muito obrigado aí por todos que assistiram a live. Nós vamos fazer outras para atender aí e tirar as dúvidas da galera.
siga aí o nosso parceiro, me siga também. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para mim ou para ele. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para responder. Você que não foi respondido, eu vou marcar Ah, você para você responder. pode, fechou, é legal. Eu me Tranquilo? empolgo para falar e às vezes eu não consigo ler. E quando eu tô lendo uma pergunta, eu não tô prestando atenção no que você tá falando. É Não. um TDAH, assim, Sim. sabe? Sem dúvida. A galera gostou muito porque eu vi aí a galera mandando pergunta, mandando coraçãozinho, fogo. Eu vi que foi muito boa a Miguel. live. Ó que legal isso aqui, ó. Manda um abraço para Belém do Pará. Dia 20, 21 e 22 de agosto, eu vou dar curso de cimento queimado e efeito velvet em Belém do Pará. Eu não sei se ele está sabendo, por isso que ele está na live, Sim, ou se é uma coincidência. sim, Mas fica aqui o meu grande beijo para Belém do Pará. Eu já conheci a cidade uma vez, há 15 anos atrás. Fui para Belém e para Nanindeua. sim. E vou retornar lá, um sonho. Legal pra caramba. O norte é muito doido, velho. Show, muito bom. Então é isso, ó. O Ney tá perguntando que a dúvida dele é fazer cimento queimado. Manda lá a mensagem para o nosso especialista aí que ele vai ajudar você aí com o que você precisar. Show Então, de bola. então é isso. Se você E tem na mais alguma consideração final, pode falar aí pra Não, gente só quero partir. só falar que você está fazendo um trabalho incrível de se conectar com pessoas do outro lado do mundo Sim, em prol de ajudar outras pessoas. Lógico, uma live nunca é sobre eu e você, sim, é sobre quem está sim, nela. Então você está fazendo um trabalho muito legal. Eu queria ter a disponibilidade que você tem para fazer live toda semana. sim, E não é que me falta tempo, não, me falta vergonha na cara. sim, Então, quando alguém me convida para uma live, eu fico muito feliz e sim. faço com o maior prazer. Agora, live sozinho, eu fico tímido e é como se eu não estivesse falando para ninguém. Eu consigo falar melhor quando tem uma pessoa na minha frente. Então, muito Sim. obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado de receber um convite de fazer uma live com você, viu, Sim, meu brother? muito bom. Cara, uma dica que eu vou dar então, para quem não tem, não tem assim uma estrutura para fazer algo na internet, uma live, enfim, faça um roteiro. Você acha que eu não estou lendo perguntas aqui que eu fiz um roteiro, gastei 30 minutos para estudar o que eu ia falar com você? Vou contar um segredinho para vocês agora. Ah, Tem um montão de vídeo que eu faço pelo aplicativo sim, Teleprompter. Para quem não sabe o que é teleprompter, é um aplicativo que você escreve o texto, sim, aí você se filma e na frente da tela do celular aparece a sua cara e o sim, texto que você está falando, velho. Então você sim, vai lendo e depois fica o vídeo só com você sim, falando. Teleprompter. sim, Vou até escrever aqui, ó, para a galera pegar e baixar esse aplicativo aí, ó. sim. Teleprompter. Ele é muito Isso bom. aqui mudou a minha vida, Sim, brother. Me mudou minha vida. É um curso isso aqui, é uma sim. prática. Você pratica, você fica cada vez melhor, até você não precisar mais do aplicativo. Eu já tentei fazer, eu não consigo, porque eu Não saio. fica orgânico, né? Não, Fica, sim, não fica sim. orgânico. E Tem que ter aí, um lado teatral na parada para ficar bonito. então eu prefiro ter as perguntas aqui e eu não tô nem aí. Eu falo pra galera, olha, se você tá vendo eu olhando aqui pro lado aqui, eu tô anotando o que você tá falando. Para mim ter um contexto e te perguntar. E eu sei que tem pessoas que vão engajar com você, vão engajar comigo, vai gostar do seu conteúdo, vai gostar do meu, e esse é meu jeito. O meu jeito bom é esse. Se eu for pro teleprompter, eu saio, eu não consigo. Então, para você é bom, você aprendeu. Então, tem várias formas das pessoas aprender aí a gravar. Tem pessoas que Top. têm dificuldade de gravar vídeo, eu ensino isso tudo no meu curso, eu tenho certeza que você ensina também tudo que o pintor vai precisar para vender, o profissional Ensino. para fazer efeito. Se me permitir, eu posso dar até outra dica, tá? Sim, Eu trabalho com cimento queimado há 6 anos sim, e gravo conteúdo na internet há apenas 8 meses. E em 8 meses eu saí de 3 mil seguidores para 124 mil, por causa dos vídeos que eu comecei a gravar. Olha o tanto de tempo que eu perdi. Se eu começasse há 5 anos sim. atrás, eu poderia ter 1 milhão de seguidores hoje. Eu podia ser uma pessoa muito maior, velho. Eu também, eu Então, comecei há quem um tem ano. vergonha, você tem vergonha, amigão? Não, Vai com vergonha mesmo, porque o meu melhor vídeo deu 9 milhões de visualizações e só esse vídeo me trouxe 90 mil seguidores
e eu tomei pancada pra cacete. Quanto mais eu apanho, mais risada eu dou daquele povo que não entende porra nenhuma do que tá falando. É Sim, da hora. sim, sim, sem dúvida. Então, é isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você e até a próxima. Valeu, irmão. Você vai postar a É live? claro. Então manda pau aí. Tamo junto. Falou, valeu. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão. Um abraço.